Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá à tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Agenda Cristã. Prece inicial, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazer, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, minhas? Rosinha? Eu falei e não abri o microfone. São as leis morais do Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural. Pergunta 614.
Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Letra A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Nota de Kardec. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa ser, a fim de se considerar perfeito. Embora se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Comentários? Fred, o que nós podemos depreender disso sobre as leis imutáveis de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento primordial que nos foi dado, né? Há 1000 anos antes de Cristo, não? Nas tábuas de Moisés. E o humano até hoje não está patinando nesse processo, não? Parece que nós não conseguimos avançar espiritualmente. Digamos que o avanço tecnológico, material na Terra é impressionável. Nem sabemos realmente aonde esses cientistas já chegaram, né? Especialmente quando eles se voltam para a tecnologia de ponta aplicada à guerra, o que é tão danoso para o padrão vibratório desse planeta, né? Questões que nós temos que nos ater aos processos intuitivos, né? Que nós
que os espíritos nos conferem, né? Especialmente as pessoas mais espiritualizadas, distante da animalidade, dos seres instintivos, né? Que ainda persistem aí e coabitam conosco nesse planeta aí de expiação e prova, né, meu irmão? Vamos buscar a evolução a todo custo, né? Com essa maravilha que é a terceira revelação, né? A codificação espírita, que tanto explicou, tanto descortinou sobre as questões mais ambíguas, né? Do próprio Evangelho. Obrigado, meu irmão. Por nada. Alguém quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Não. Eu vou ler mais um pouco, então. Conhecimento da lei natural. 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Que é o que o Rubem estava falando, né? Que não avançamos tanto assim na área moral, né? Nós conhecemos as leis naturais, né, as leis divinas, mas não aplicamos a nós mesmos. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-las são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, né, do átomo ao arcanjo, todos nós chegaremos ao grau máximo de perfeição um dia. Nota de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria e nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido os se instruírem? 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Ou seja, quando estamos no mundo espiritual, será que nós entendemos melhor os desafios a que vamos nos propor quando mergulhamos na carne, quando nascemos no corpo? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? 621. Na consciência. Letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então que Deus lhe fosse lembrada. Ou seja, né, a lei de Deus não precisa estar escrita em nenhum lugar, porque na nossa consciência nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? O que é certo será sempre certo, e o que é errado será sempre errado. Eu acho que é de Kant, né? Que ele propõe um exercício muito interessante. Quando a gente estiver na dúvida, né, se algo é bom ou ruim, pensemos o seguinte: se todas as pessoas do mundo inteiro fizessem o que eu quero fazer, o mundo estaria melhor ou pior, né? Então vamos pegar o exemplo do passar um sinal vermelho.
Será que se todo mundo no mundo passar um sinal vermelho, será que vai ser uma coisa boa ou ruim? Né? Será uma coisa ruim, né? Então esse é um exercício assim de muita sutileza. Porque quando Jesus diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né, ele nos pede que nós nos coloquemos no lugar desse próximo, né? Se nós recebêssemos aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ação, será que nós ficaríamos felizes? E veja que daí é muito difícil se enganar. Porque quando você sai, né, sai daquela caixa fechada, imagina você sofrendo aquela ação que você iria fazer, é muito difícil você não sentir aquele, não, realmente eu não gostaria disso. Né? E daí Kant complementa, e se todos fizessem isso no mundo inteiro, isso seria melhor? Se não é melhor, a gente deve abandonar esse tipo de comportamento. Aí continua na 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Ou seja, mesmo no equívoco, nós somos ensinados. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aqui, né, a 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, nós podemos aí pegar por todos os exemplos de Jesus, por toda a literatura que tem à nossa disposição, principalmente, né, os livros de Kardec, depois os livros de Chico, né, que nos oferecem tantas e exemplos, né, não só conhecimento, mas exemplos, né, do que não fazer. Se nós pensarmos em qualquer tipo de comportamento, alguém já falhou antes, alguém já fez alguma bobagem com isso, né? Então é por isso que a nossa responsabilidade como espíritas, mesmo se não formos em verdade espíritas, se apenas simpatizarmos com essa doutrina maravilhosa, veja, nós já fomos tocados por essas verdades. Não há como enfiar a cabeça embaixo da terra como um avestruz e falar, não, né? Eu não quero saber mais, né? Tem pessoas até que deixam de ser espíritas porque percebem que a responsabilidade que lhes toca é muito maior, né? E, na verdade, o que nós queremos? Culpar alguém. Culpar alguém pelo nosso sofrimento, pelo nosso insucesso, por tudo que dá errado na nossa vida. E nós não queremos admitir que somos nós mesmos que provocamos
a maioria desses infortúnios, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores, a maior parte dos nossos infortúnios, das nossas dificuldades, vem já dessa vida, ou seja, dos nossos comportamentos, né, ou fomos negligentes demais, imprudentes. Tudo isso nos mostra que nós sofremos apenas uma parcela mínima dos nossos desacertos, por misericórdia divina, porque se fosse para nós aplicada, né, a lei de Italião, né, dente, olho por olho, dente por dente, nós não aguentaríamos sofrer tudo aquilo que nós fizemos aos outros, né? Pelo contrário, por que é necessário que nós reencarnemos? Muitas vezes, quando nós estamos como espíritos no mundo espiritual, a nossa culpa, né, sobre tudo que fizemos antes é tão grande, nos oprime tanto, que o único remédio é que a gente se aproprie de um novo corpo, nasça novamente e, e venha o véu do esquecimento, para que a gente possa começar tudo de novo. Né? Por isso que a gente tem que começar tudo de novo, né? Começa um cérebro novo, não sabe de nada, vai ter um novo pai, uma nova mãe, aprender o beabá de novo, né? E Kardec pergunta aos espíritos, né, se não seria mais útil que a gente parasse da onde a gente terminou, né? Mas nós não aguentamos a culpa, né, os nossos desvios. Então essa é a nossa melhor encarnação, é a nossa melhor chance de fazer melhor, porque nós já erramos tanto, já fizemos tantas coisas erradas, e assim, eu me incluo, porque eu vejo que até os meus 40 anos eu vivi só pelos prazeres da vida. Só depois que, né? Depois de caindo, 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 você faz aquela curva no último momento e muito vagarosamente a gente começa a subir. Comentários? A grande realidade, né, Fred, é que o humano não sabe lidar com seus vícios e seus maus hábitos, né? Ele adquire um vício para ele se livrar, ou suplantá-lo, é algo quase sobrenatural, é uma dificuldade tremenda, né? Eu tenho uma citação de Mark Twain, ele fala sobre essa questão. A gente não se liberta de um hábito pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Né? É com isso que nós temos que nos apegar à espiritualidade, à religiosidade. Somente com a processos educativos, né, edificantes, é que nós vamos suplantar as nossas dificuldades e melhorar o padrão vibratório desse planeta que está terrível. Afetando os mundos mais fluídicos aí ao nosso derredor. Há uma outra frase que um poeta grego que ele fala: espera pela tarde para dizer se o dia é belo. Obrigado, meu irmão. Depois posta no grupo essa frase do Mark Twain, o Ruber, para ficar gravada, porque realmente eu quando eu vejo algumas coisas que eu fiz na minha vida, é como se eu tivesse numa estrada, aí você perde a entrada e tem que andar 10 quilômetros para frente, aí voltar 10 do outro lado. E o que você falou é muito, muito acertado, né? A questão dos vícios, né? A gente ficou subindo uma escada, descendo uma escada de vícios durante incontáveis encarnações. E agora tudo que a gente desceu, a gente vai subindo, né? Devagarzinho, degrau a degrau. Pessoal, animem-se aí, façam perguntas, comentários. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, a gente está falando aqui sobre uma evolução, né, espiritual, e
mas pensando às vezes nos encarnados aqui, em pessoas muito ruins, vamos exemplificar os que provocam sofrimento nos outros, como guerra ou qualquer outro tipo de injúria maior, né? Como seria? É porque, na verdade, eu sou, né, tenho estudado vagarosamente aqui no primeiro livro, então tenho muitas dúvidas ainda. Conversei com o Fred aqui em box e eu sei que as coisas as respostas vão aparecendo, mas né, quando me vem algumas questões aqui, como essa, eu queria saber se vocês poderiam me ajudar. Então, assim, às vezes uma pessoa que intitula a guerra, por exemplo, se essa, vamos dizer, a melhor né, versão dele encarnado, como ele poderia evoluir, vamos dizer, espiritualmente, como ele poderia voltar aqui mais evoluído. Será que nessa próxima, vamos dizer, encarnação dele, ele teria uma condição, às vezes, de ambiente que seja, de estar evoluindo espiritualmente, ou como ele voltaria, né, essa alma, mesmo provocando todas essas injúrias, ele teria a condição de voltar mesmo para evoluir? Como é que funciona isso, por favor? Como é que se explica, desculpa? Eu vou tentar responder, por favor, Rubem. Se eu te falar alguma bobagem, o Rubem, os outros aí me corrijam. Olha só, no livro A Gênese, que é uma das obras de Kardec, acho que é o capítulo 13, que ele fala que são chegados os tempos. Então, veja que os espíritos, eles anteciparam isso há mais de 150 anos, né? Dizendo que nós chegaríamos a um tempo em que o que aconteceria? Pareceria que o mal estava aumentando em grande escala. E, e fala-se, né, que os umbrais, os lugares piores aí em termos vibracionais, né, embaixo da Terra, estão sendo esvaziados. E os espíritos, assim, mais sofredores, mais renitentes no mal, aqueles que não foram ainda deportados, né, encaminhados para outros planetas, estão tendo a sua última chance. Então nós vemos que os costumes, de uma maneira geral, pioraram muito, né? A música, cultura, tudo parece ter piorado, assim, e piorado, né, bastante. Então, me diz uma palestrante espírita, né, eu não quero ser descaridoso, ela, abre aspas, falou que a diabrada está de volta. E assim, com uma certa razão, como Deus é todo amor, todo misericórdia, ele permitiu que essas almas sofredoras tivessem uma última oportunidade na Terra antes de serem convidadas a reencarnarem em mundos inferiores, né? Mundos primitivos. E, por exemplo, as pessoas no poder, né? É um questionamento que às vezes a gente faz. Eu não lembro quem falou isso, foi o Haroldo, não lembro que palestrante foi que disse que os nossos atuais políticos, não sei, provavelmente não todos, mas uma parte são paraguaios, né, da época da Guerra do Paraguai, que reencarnaram como políticos no Brasil. Porque o que a gente nota, né, que existe como se fosse um total desamor pelo nosso país, né? Não quero aqui enviesar para o lado político, mas nós notamos que esses espíritos estão tendo uma outra oportunidade de estar no poder. E nós estamos como se fosse pagando uma dívida kármica que nós tivemos com essa guerra, que foi devastadora. E também não foi só essa guerra, não, nós tivemos a escravidão no Brasil. Então, veja, são muitas mazelas que nós temos que sofrer coletivamente. Na verdade, a palavra não é sofrer, é expiar, né? Na verdade, o que é expiar? É a gente sentir na pele, né,
o que a gente fez ao outro. Mas isso de uma maneira atenuada, né? Não é da mesma maneira, não é na mesma intensidade. Então, esses irmãos que detêm o poder, né, e que promovem guerras, catástrofes, enfim, eles não foram colocados nesse lugar para fazerem o que estão fazendo. Porque Deus é justo, perfeito, Deus não criaria o mal. Eles estão aqui para fazer diferente. Só que não conseguiram, não estão conseguindo. E como nós temos dívidas a pagar, né? Nós temos porque o que acontece quando a gente faz algo errado? Né? Primeiro é necessário que a gente se arrependa. Depois, a gente vai expiar, que é sentir na nossa pele o que nós fizemos ao outro. E o terceiro degrau é a reparação. Então, veja que nós nem chegamos na reparação ainda, né? Agora, o que nós podemos fazer? Criticar? Não adianta, né? Eles estão aí e vão ficar aí por mais algum tempo, porque o que é a questão de um mundo de provas e expiação para um mundo em regeneração? É a questão de nós nos alterarmos, que nós sejamos os exemplos vivos do que nós queremos ver no mundo. E veja, uma vida, 70, 80, 90 anos, é um suspiro para o espírito. Então, nós não temos que nos preocupar com mandatos, né, que seja 4 anos, 5 anos, ou dos ditadores que vão ficar 10, 20 anos, sei lá quanto tempo. Um dia, eles irão embora também e responderão pelos seus atos, né? E isso é o que a gente deve fazer. A gente deve tentar ser melhor. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Rodrigo, mas tá tudo previsto, viu? Né, Jesus, a espiritualidade maior, não trabalha com improviso. É por isso que tantos espíritos de escola, de nível elevadíssimo, né, estão reencarnando, né? Um deles, né, que já está reencarnado, claro, é o Papa, né, que está fazendo profundas modificações na Igreja. Que ele seria como um indicado pessoal de Jesus. E muitos outros espíritos estão aí. Só que é um processo, né? E Deus não usa a violência para nos modificar. O que ele usa? O tempo. Então ele nos dá a oportunidade, nós falhamos, ele nos dá outra oportunidade, nós falhamos, até a hora que chega, bom, agora você vai ter oportunidades para crescer em outro lugar, porque você vai ajudar um planeta primitivo a se tornar mais desenvolvido. E aqueles que realmente querem se modificar, aí a gente vai ter um saneamento maior no planeta, conforme os anos vão se passando. Mas agora nós estamos no auge da transição planetária, no auge. Esses anos agora são assim determinantes. Tudo de pior é o que nós vamos sentir agora, que é o que nós estamos sentindo. Respondi sua pergunta, Rodrigo? Dentro do contexto geral e agora na conclusão, respondeu bem. Respondeu sim. Na verdade, a dúvida era como esse tipo de encarnado, vamos pensar essas pessoas, né, que não prezam pelo bem, não prezam pela evolução, elas poderiam evoluir, mas você concluiu muito bem. Muito obrigado. Por nada. Rubem, quer fazer algum adendo? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Eu toquei aqui na tela e sumiu tudo aqui. A questão é sobre a guerra. Tem várias abordagens sobre a guerra, né? Inclusive, imagine os senhores se não tivesse havido guerra na evolução aí da humanidade. Esse planeta estaria aí com 10, 12 bilhões de habitantes. É anticristão até falar isso, mas eu me recordo de um livro espírita que explicava sobre a questão
dos combates na guerra. Os contendores, quando desencarnavam, eles subiam para o plano espiritual e lá eles continuavam se degradando. É uma coisa absurda o que ocorre com os espíritos dos humanos, digamos assim, não? A maldade é sem limites, não? Nós que peleamos aí no combate à criminalidade, a gente sabe de coisas terríveis que eles são capazes de fazer, não, Fred? O que nós podemos fazer? Não há como mudar esse contexto, não temos ir para isso. E ainda instalam-se nesses governos, né, indivíduos das piores condutas. Então, isso dificulta também muito o processo das forças de segurança coibirem, né, no trato, que lutam para coibir as práticas delituosas, não é mesmo? Então, vamos perseverar, né? Pelo menos em oração. Quem sabe nós consigamos aí mudar alguma coisinha, não, Fred? Pelo menos procurar nos reformarmos intimamente, que isso é um dos pilares do Espiritismo, né? A reforma íntima. Não, meu? Obrigado. Comentários finais, antes de a gente passar para as vibrações. Obrigado, Rubem. Não, Fred. Ok, vamos então passar para as vibrações. Somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E na casa de cada um de nós, a espiritualidade maior já estava aqui nos nossos lares já há algum tempo. Fizeram uma limpeza nas nossas casas, retirando aquelas construções mentais negativas, porque nós estamos encarnados, sofremos a ação da matéria e de todas as notícias, os eventos que nos ocorrem, que nos impactam negativamente. Então, nós vamos formando energias que se juntam nas nossas casas, que com o Evangelho no lar, essas energias elas são limpas. Os irmãos sofredores que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós também, são trazidos às nossas casas, são esclarecidos. Eles percebem as nossas dificuldades, se reanimam diante das ondas mentais que a gente começa a emitir em maior harmonia, percebendo que dificuldades todos temos, encarnados, desencarnados, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Mas tendo sido tocados por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, vamos pedir a Jesus que ampare todos os irmãos desencarnados em sofrimento, entre eles aqueles que decidiram sair da vida física pela porta do suicídio, como o Luiz Roberto, o Elias, o Alain, o Bruno, a Verena, a Juliana, o Fred, o Charles, a Gabriele e tantos outros, que esses irmãos possam ser amparados. Vibramos ainda pelos nossos irmãos encarnados que sofrem de cruéis obsessões. E nas reuniões mediúnicas, muitas vezes esses irmãos sofredores abrem os seus corações, dizendo que o outro os prejudicou em todas as suas afeições, que foi muito cruel, e por isso ele não perdoa. Mas aí, com amor, esses irmãos são convencidos a deixar os seus processos vingativos. E muitos estão nisso, às vezes há centenas de anos, e percebem que aquele que os prejudicou não é mais o mesmo, porque nenhum de nós é o mesmo de há 200, 300 anos atrás, numa sociedade muito mais selvagem, muito mais
muito mais complicada. Então, peçamos a Jesus que possam parar esses irmãos sofredores, que eles possam abandonar os seus processos de vingança. E acreditem, todos nós temos um passado para remediar. E o único jeito de remediar esse passado e nos sentirmos minimamente felizes é trabalhar pelo bem, que é o que estamos fazendo hoje, agora. Que cada um de nós possa pensar agora naquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que nós pensamos sejam auxiliadas. Que Jesus também ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra. Que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Viveremos também por todos aqueles que fazem o bem e não são manchetes dos jornais. Pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, nesses tempos tão difíceis. Que Ele seja sempre o nosso farol. E que mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em caos, que possamos ser nós um pouquinho de luz no caminho daquele que estiver próximo. Que possamos semear o bem, a concórdia, a paz, o amor, a compreensão, mesmo para aqueles que nós julgamos que menos merecem, pois todos são nossos irmãos. E assim, fazer a nossa pequena parte na construção do reino que Ele nos prometeu, nós encerramos, com permissão do plano espiritual, os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Amém. Deus abençoe. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos. Amém. Gente. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Amém, que assim seja.